Graça e paz, igreja. Graça e paz de Jesus, amém? Muito bom, né? Que dia gracioso, que dia cheio da graça de Jesus, que dia tão sublime que fomos edificados desde as primeiras horas da manhã. E hoje pela manhã nós fomos abençoados com a palavra, as palavras que tivemos, mas um destaque aqui em relação à escola bíblica, né? Nós ouvimos sobre a Páscoa e aprendemos que está quente assim, porque está no período do equinócio a Deus. Isso, na verdade, para mim, não tem a menor importância, o fato é que está muito quente mesmo. Mas Natan falou sobre isso, falou que o equinócio é porque a Terra está mais perto do Sol. E aí ele trouxe uma informação ainda mais severa do que essa, que nós estamos no equinócio. Ele disse que nós não chegamos ainda no pico do calor. Isso vai acontecer no dia 30 de março, 20 de março. Mas, na verdade, o que me chamou a atenção pela manhã não foi isso. O que me chamou a atenção pela manhã foi que a abordagem que foi feita e que me motivou a mudar a mensagem da noite, mudar a reflexão que nós, em nome de Jesus, teremos aqui nos próximos minutos, foi que ficou abordado a respeito da Páscoa, a respeito de Jesus, a respeito da graça, a respeito da redenção. Hoje aqui novamente se falou de redenção, de graça. E em todo tempo eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra sobre essa questão de tempo de alegria, restaurando a alegria, e eu queria uma palavra nesse sentido. Senhor, me dá uma palavra para motivar a igreja, para nós termos elementos concretos, materiais, de como restabelecer uma alegria perdida. Mas ao ouvir aquelas palavras e aquela ministração, aquela leitura, e durante a projeção ali dos slides, eu li o que está escrito aqui. Queria que você falasse comigo. Tempo de alegria, juntos. Cristo vive. E aí ali eu entendi que era disso que eu tinha que falar. Porque o que nós precisamos não são meios, mecanismos, ferramentas do que fazer, de onde fazer, de como fazer. Porque nós sabemos disso. A conclusão que eu cheguei é que nós precisamos perceber e ter a dimensão exata, a certeza diária, a certeza cotidiana, a certeza de que todos os dias da nossa vida, Cristo vive. É tão precioso como Deus fala conosco, porque pela manhã, chegando aqui antes um pouco das 8 horas, no caminho, ouvindo uma canção com a minha família no carro, uma das palavras dessa canção era redimido. E a minha filha pergunta: pai, o que é redimido? Ah, filha, você sabe o que é ser redimida? Nós somos redimidos, fomos resgatados, comprados com preço precioso do sangue de Jesus. Portanto, é dentro desse contexto que eu queria encorajar você a lembrar-se desta verdade, de que Cristo vive. Abra a sua Bíblia, por favor, em João, no capítulo 19. Vamos ler juntos. Quem trouxe a Bíblia aí? É só uma pergunta retórica, hein? Espero que você esteja com a palavra viva na sua mão. E nós vamos ler esse primeiro texto e vamos mantê-la aberta. Nós vamos passear aqui pela Bíblia em alguns textos muito importantes. O primeiro deles, então, é João, no capítulo 19, o verso 28. Nós vamos ler 2 versos aqui, para nós iniciarmos a nossa reflexão desta noite. Diz assim a palavra de Deus: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído,
para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopro, e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Queridos irmãos, se eu pudesse dar um tema para esta mensagem desta noite, esse tema seria redenção. Porque é sobre isso que eu gostaria de falar. Está consumado. No texto que nós lemos, em sua última palavra, Jesus externa a expressão está consumado. É uma frase. A última palavra de Jesus é: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas antes disso, Jesus pronuncia a palavra grega tetelestai, ou seja, está consumado. O que para nós é uma frase, na língua grega é uma palavra, tetelestai. E eu gostaria que você assimilasse essa palavra pelos significados que ela nos traz. Se virmos os comentários bíblicos, nós vamos encontrar o significado desta palavra em algumas poucas referências bíblicas, em alguns poucos pontos bíblicos. E o uso dessa palavra, o indicativo é o pagamento de uma quitação de dívida. É alguém pagar uma dívida ao credor. A verdade é que quando alguém tinha uma dívida e realizava o pagamento desta dívida, lhe era concedido um recibo, um termo de quitação, e neste termo estava carimbado, escrito, tetelestai, dívida quitada, recebido, está consumado, a dívida se fechou. Mas essa expressão também ela pode significar o título de uma propriedade. Ela pode significar a legitimidade que alguém tem sobre uma propriedade, sobre um bem. Seja ele um bem móvel, seja ele um bem imóvel. E quando alguém adquiria uma propriedade, também lhe era dado um documento contendo essa expressão tetelestai, afirmando o direito de propriedade sobre aquela área, sobre aquele bem. Mas, meus irmãos, para nós, esses sentidos da expressão tetelestai são sentidos secundários, são sentidos pequenos, não são o melhor uso da expressão grega tetelestai, não são. Porque essa expressão significa está consumado, está feito, está concluído. Por exemplo, quando um escravo, quando o filho ou quando o servo recebia uma tarefa, algo a ser executado, e cumpria esta tarefa, ele dizia: tetelestai, eu terminei, eu concluí, eu finalizei, não há nada depois desta tarefa para que seja feito, para que seja cumprido, para que seja realizado, eu concluí. Essa palavra, ela é uma declinação do verbo teleu, que é finalizar. Finalizar. Então, o conceito de dívida quitada é um conceito existente, mas o grande conceito dessa expressão grega é a finalização. Cumpriu-se cabalmente. Cumpriu-se fielmente. É a expressão que denota a ideia de que não há um após. Não há algo a ser feito depois disso. Afirmando o tetelestai, ele está dizendo que não há nada a ser feito em seguida, nada resta. Esse é o significado que João empresta à palavra grega.
Esse é o significado que o João empresta à palavra de Jesus em sua narrativa, que nós lemos aqui. João se preocupa em descrever a cena da crucificação, fazendo uma referência àquilo que as profecias diziam que iria acontecer a respeito do Messias, ou seja, a respeito de Jesus, especialmente a respeito de sua morte. E se cumpre fielmente esta profecia através das palavras de Cristo Jesus. Nós percebemos isso nos evangelhos. Uns exemplos, aí mesmo em João, no capítulo 19, você vai encontrar no verso 24, aquele momento em que as roupas do Senhor Jesus não foram rasgadas. E a Bíblia diz, para que se cumprissem as Escrituras. Mais tarde, nos versos 36 e 37, também do capítulo 19, perceba comigo, estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum de seus ossos será quebrado. E também acerca do soldado que não quebra as pernas de Jesus, mas espeta o seu lado com uma lança. Também o faz para que se cumprissem as Escrituras. As profecias apontavam. As profecias já apontavam para aquilo que iria acontecer com o Messias. João está dizendo que a morte de Jesus é o cumprimento das profecias. A morte de Jesus é o ápice de um propósito eterno de Deus para a reencarnação e encarnação do Filho. O próprio Filho de Deus, homem, a encarnação do Filho. E quando Jesus diz, tetelestai, está consumado, Ele está querendo dizer, aquilo que eu recebi do meu Pai para fazer, aquela missão que eu recebi do meu Pai para realizar, eu cumpri. Eu verdadeiramente consumei, eu realizei, eu completei. Isso está muito presente na narrativa de João. Lá em João, no capítulo 4, a gente denota quando Jesus está com a mulher samaritana e ele diz, a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Isso demonstra que ele estava ali para cumprir a missão que o Pai lhe confiou. Em João, no capítulo 12, quando Jesus está vislumbrando a proximidade da sua morte, Jesus, naqueles momentos que antecedem a sua crucificação, ele diz, o que eu vou falar a respeito disso? O que eu vou dizer a respeito disso? A respeito do que está por vir, do que está para acontecer? Eu vou pedir ao meu Pai que me livre desta hora, que me livre desta missão? E Ele mesmo responde, não. Eu não vou pedir isso, porque eu estou aqui exatamente para cumprir a missão que o meu Pai me confiou. Eu estou aqui para cumprir este propósito. Mais tarde, no capítulo 17, também do Evangelho de João, na oração sacerdotal, pastor Arnaldo gosta muito dessa passagem, ele tem inclusive um hino escrito. Jesus ora dizendo, eu completei a obra que o Senhor me deu para realizar. Ah, meus queridos, o Senhor Jesus nunca negou o seu propósito, nunca negou a sua missão. E agora, ao final, essa narrativa de João, do evangelista, o Senhor Jesus está dizendo, olha, está consumado, meu Pai, está concluído a obra maravilhosa da redenção, toda essa engrenagem, Senhor, que o Senhor planejou, meu Pai, eu estou cumprindo agora, na cruz do Calvário. Eu fiz aquilo que eu recebi das mãos do meu Pai. E é nesse momento que Jesus mergulha na morte, como um homem perfeito. Ele mergulha na morte e cumpre o propósito de seu Pai, na confiança, na certeza explicitada na sua oração, quando ele diz, Pai, agora glorifica o teu Filho. Ele ora ao Pai,
Glorifica o teu filho, devolve a glória que ele possuía antes de vir aqui revelar o teu nome aos homens. Ah, Pai, honra o teu filho, glorifica o teu filho. E em outras palavras ele diz: agora, nas tuas mãos eu me entrego. Eu sei que o Senhor vai me buscar na morte. Eu sei que o Senhor vai me buscar aonde eu estiver e me trazer de volta. Nas tuas mãos eu me entrego. Ah, meu querido, o que é necessário para que a nossa redenção acontecesse está completo. Nós ouvimos aqui na ministração nesta noite. Completo, perfeito, pleno, bastante, está acabado, cabalmente realizado na cruz do Calvário. E o fato de o Pai trazer seu Filho da morte na ressurreição atesta de modo inequívoco, de modo insaciável, que sua morte na cruz foi totalmente eficaz. Não foi uma morte em vão. Não foi algo para satisfazer o desejo de justiça de homens. Não foi algo acontecido por mero acaso. Foi algo cabal, ineficaz, para atender à justiça de Deus e alcançar a todos nós. A todos nós. Queridos, se está correto, e cremos nisso, que o salário do pecado é a morte, como registra em Romanos, e como disse Pedro em seu sermão no dia de Pentecostes, lá em Atos, no capítulo 2, foi impossível que a morte retivesse Jesus. Foi impossível. Havia poder demais ali para que a morte pudesse vencer. Havia soberania demais ali para que a morte pudesse sobrepujar a vida. A vida. O fato de Jesus não permanecer na morte, ou seja, a morte não tem poder sobre ele, mas ele mergulha na morte. Tetelestai, nas tuas mãos eu entrego, Senhor, o meu espírito. E Jesus, voluntária e amorosamente mergulha na morte, mas ele é levantado pelo Pai vitorioso, trazendo luz, trazendo vida, trazendo imortalidade a todos nós. Ah, meus irmãos, tudo isso atesta que a obra salvífica de Jesus na cruz do Calvário é predominantemente eficaz. Graças a Deus por isso. Portanto, o que Jesus faz por todos nós é absolutamente completo, é cabal. E ele está consciente disso quando ele está na cruz do Calvário e ele afirma: está consumado. Tetelestai. E aquelas palavras que antecedem ao seu último suspiro, à sua morte. E descansa no colo do seu Pai. A pergunta que fazemos diante de tudo isso é: o que Deus faz por nós lá na cruz do Calvário? A pergunta é: do que trata a redenção? A pergunta é: o que é ser redimido? O que Jesus fez para a nossa redenção? O que significa ser redimido, como a minha filha me perguntou? O que muda nas nossas vidas o fato de sabermos e crermos nisso hoje, num tempo em que verbalizamos de que Cristo vive? E eu queria meditar nestas perguntas com a igreja. Vamos ler Colossenses, a carta aos Colossenses no capítulo 2. Abra a sua Bíblia, capítulo 2. Aqui em Colossenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo responde de maneira muito clara e com precisão o que Deus faz por nós em razão da cruz do Calvário. O que Deus faz por nós quando ouve o seu Filho dizer: está consumado. Quando ele recebe o seu Filho na morte, vai buscá-lo nas profundezas da morte. O que Deus faz por nós? Perceba essa leitura
Acompanhe comigo, você que não trouxe sua Bíblia, aqui na projeção. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Tetelestai, ao recibo. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que Deus fez por nós? Nos deu vida em Cristo Jesus. O que Deus fez por nós? Ele perdoou as nossas transgressões. O que Deus fez por nós? Ele perdoou verdadeiramente os nossos pecados. O que Deus fez por nós? Ele rasgou as nossas dívidas, as dívidas que nos eram contrárias, e cravou-as na cruz do Calvário. Nos deu vida. Nos deu vida. Meu irmão, meu querido, é disso que trata a salvação, é disso de que trata a redenção, e é importante você entender. A redenção não é uma melhora moral, não é uma melhora da moral e dos bons costumes, não é isso. A redenção é uma obra de recriação. A redenção não é estar, a redenção é ser. A redenção é pertencer. O nosso problema não é o nosso mau comportamento. O nosso problema são os nossos pecados. Nosso problema é o escrito de dívida que havia contra nós. Perceba que lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 23, um texto tão conhecido, a Bíblia registra que o salário do pecado é a morte. Lá não vai dizer o salário dos pecados é a morte. O salário do pecado. E por que isso? O pecado humano não é uma questão moral. Não é uma questão comportamental. Há quem diga que quanto à moral, quanto à educação, quanto ao comportamento, os educadores, os acadêmicos cuidam disso. A eles cabe tratar disso. Nós, filhos de Deus, nós cristãos, aqueles que creem em Jesus Cristo, nós lidamos com vida e morte. Não tratamos de moral, nós tratamos de vida e de morte. Porque o nosso problema é a nossa condição diante de Deus. Queridos, nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Nós estávamos mortos. E se sabe o que significa estar morto? Significa que somente Deus é. Significa que nós não somos. Significa que Deus é. E Ele nos empresta essa condição de ser. Somente nele nós somos. Somente nele nós nos movemos. Somente por meio dele nós existimos. Vocês estão comigo, igreja? Amém? E quando nós damos as costas a Deus, que sustenta a nossa existência, quando nós desprezamos ao Senhor, desprezamos as suas orientações claras, e viramos as costas para isso, porque Deus nos trouxe à existência. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, lá no Romanos no capítulo 4, Deus é aquele que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Ele chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Então, em outras palavras, é dizer, Deus nos trouxe da não existência para existirmos e nos sustenta na existência, porque Ele é.
e nós existimos. O Senhor é e nós existimos. Ele empresta essa condição de ser. É Ele que nos dá a condição de ser. Meu irmão, nós precisamos aprender que o pecado não é conhecer o bem e conhecer o mal, para decidir se fazer as coisas são certas ou fazer essas coisas são erradas. O pecado é a prepotência do homem dizer que, Senhor, aqui cuido eu, aqui embaixo da minha vida cuido eu. Eu me sustento na existência sem o teu favor. Eu me sustento na existência independente da sua vontade, da sua benevolência, da sua misericórdia. Esse é o nosso eu. Nós vamos encontrar esse conceito na teologia sobre o pecado original. Ou seja, não é simplesmente comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não é desobedecer uma regra de comportamento. Não é ser obediente ou não a Deus, não é isso. O problema é que ao comermos dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, fazendo aqui um paralelo dos nossos pais, de Adão e Eva, nós estamos dizendo ao Senhor, nós resolvemos aqui embaixo. Nesse plano é com a gente. Enquanto estamos vinculados ao Senhor, enquanto nós estamos vinculados a Deus, é de Deus que deriva, é de Deus que emana esse discernimento do bem e do mal. É do Senhor que vem esse discernimento, porque dele nós dependemos, somente por ele nós podemos agir no mundo vinculados a ele, na dependência dele e sob a ação do Espírito. Sob a ação do Espírito. Comer da árvore do bem e do mal. É uma expressão muito mais profunda do que fazer o certo, do que fazer o errado. Na verdade, ela demonstra o caráter do ser, e não expressão da moral, e não expressão do que é certo e do que é errado. É por isso que Jesus, o homem perfeito, ele diz a respeito de si mesmo, que o Filho não pode fazer nada a não ser aquilo que provém do Pai. É por isso que Jesus afirmou, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu, Ele me deu poder, me deu autoridade para ser. Ele me deu autoridade para ser. Nós precisamos aprender essa lição, em ser, em ser. Porque Jesus é um homem perfeito, e enquanto homem ele está na absoluta dependência de seu Pai, porque ele sabe que quando rompe o vínculo com seu Pai, ele cai na morte, e na morte permanece, não há existência, não há vida, vai ao nada. O Jesus sabe disso. Mas por outro lado, aquele que vive em perfeita comunhão com o Pai, aquele que tem o discernimento das coisas celestiais, aquele que vive em harmonia com Deus, em comunhão com Deus, ele mergulha na morte, onde nós estávamos, porque nós demos as costas. Mas o Senhor o tira da morte, o Senhor dá vida, o Senhor resgata. Glória a Deus por isso. Santo Agostinho, em certo feito, ele afirmou, olha, Deus teve 2 filhos, Adão e Jesus. Adão orou, seja feito a minha vontade, assim na terra como no céu. E Jesus, o seu outro filho, disse, meu Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como nós temos orado? Como você tem orado? Qual é a sua percepção de vida? Qual é a sua percepção a respeito de tempos de alegria? A respeito dessa máxima de que Cristo vive? A respeito da redenção? É por isso, queridos, que Jesus mergulha na morte e Deus o traz da morte.
Há uma passagem maravilhosa em Apocalipse, lá no capítulo 1. Faz bem você fazer essa leitura em casa com calma. João era o último apóstolo vivo. Ele é arrancado da igreja que ele pastoreava e lançado numa masmorra, subjugado, sofrendo, e ali sobrepujado pelas autoridades, por servir ao Senhor. Deus abre uma janela, uma porta, escancara uma porta e dá uma visão para João a respeito das coisas que haviam de vir. E ali João relata no verso 17, verso 18, ele diz: olha, eis que eu estou vivo, falando do Senhor, eis que eu estou vivo, estive morto, mas eis que vivo para sempre, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Me ajuda, igreja, dá um amém. Amém. Que visão bendita, que porta escancarada de uma realidade que nós precisamos enxergar. Queridos, há uma afirmação plena do poderio e a soberania de Deus. Detém as chaves da morte e do inferno em suas mãos. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele diz que Jesus morreu para libertar todos aqueles que viviam assustados, todos aqueles que tinham medo da morte e do inferno. Glória a Deus, porque nós não precisamos ter medo da morte e do inferno, porque o nosso Deus tem as chaves de todas elas em suas mãos. Graças a Deus. Mas eu quero retornar ao texto original que nós estávamos lendo. Porque quando diz aqui em Colossenses o que Cristo fez por nós, quando Paulo afirma isso, o que Cristo fez por nós, Ele mergulha na morte para nos buscar, Ele vai ao nada e os trouxe de volta, porque o Senhor da vida, Ele também é maior do que o nada, é maior do que a morte, Ele é maior do que o inferno, Ele nos deu vida. E o Pai Celestial, o Deus, ouve Jesus dizer: Pai, está consumado, Pai, tetelestai. Meus irmãos, você imagine, querido, o que significou para Deus ouvir de seu Filho exclamar: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Você consegue sentir o peso disso? Aquilo que foi profetizado em Isaías, vou pedir para colocar na projeção para nós lermos juntos, em Isaías, no capítulo 54, no verso 7. Isaías, no capítulo 54, verso 7, veja esse registro do profeta. Por um momento te deixei. O próprio Deus. Por um momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento. É o Senhor Jesus, sendo oprimido pelas nossas transgressões, tendo os olhos do Pai Celestial fechados, exatamente porque era uma missão, um propósito que deveria ter sido cumprido. Jesus mergulha no mais profundo abandono nesse momento de Deus, um lugar exatamente onde nós estávamos. Deus mergulha neste lugar, buscando-o de volta e buscando-nos de volta para a vida. Ele nos deu vida, redenção, graça. Queridos, quando Deus fez isso, Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós e cravou na cruz. Ele nos perdoou dos nossos pecados, das nossas transgressões. O escândalo desprezível, os poderes do inferno e da morte. É exatamente quando Jesus triunfa sobre a morte. É quando Jesus triunfa sobre o inferno. E nós devemos perguntar: e agora? Diante de Jesus dizer: tetelestai,
Se ouvirmos Jesus dizer isso, e Ele nos trouxe de volta para a vida, nós devemos perguntar isso, e agora? O que significa para nós hoje? Qual a relevância disso para nós? Qual a relevância disso? Quais as implicações para a Coque? Quais as implicações para você que está aqui nesta noite nos visitando? Nós devemos fazer essa pergunta para as Escrituras. Aliás, é uma boa forma de ler a Bíblia, fazendo perguntas, indagações. Foi isso que aconteceu com os primeiros ouvintes, quando da pregação de Pedro, logo após a sua pregação, foi exatamente isso que aconteceu. Ao final, a pergunta era: e aí? E agora? E aí Paulo responde, no texto que nós estamos em Colossenses, no capítulo 2, a partir do verso 16. Acompanhe comigo, no verso 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O verso 16 inicia com uma expressão, o pastor Lossi gosta muito disso: portanto. Há algo aqui, é a Bíblia respondendo. Existe algo antes, é uma resposta, é uma indagação, é uma justificativa. Portanto, Ele nos deu vida, perdoou as nossas transgressões, Ele triunfou sobre a morte, Ele triunfou sobre o inferno. E agora? E aí? Em outras palavras, ele diz: portanto, desmontem o seu aparato religioso. Portanto, esse aparato, essa religiosidade exacerbada, ela não é mais necessária. Ela não é mais necessária, não precisa mais ir ao templo celebrar a festa, não precisa mais esse apelo de templo cerimonial, não é mais necessário, porque aquilo que era necessário foi feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Tetelestai, está consumado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele fez tudo. Cristo vive. Não há nada que possamos fazer, não há nada que podemos fazer, e melhor ainda, não há nada que você precise fazer, querido. Não há nada. Não há rituais religiosos que precisamos seguir. Ei, desmonta seu aparato religioso. Acaba com isso. É o que Paulo está dizendo aqui. Jesus já havia dito isso quando ele passa na frente do templo em Jerusalém, e ele fala: olha, eu vou derrubar este templo e vou reconstruir outro. E João diz que Jesus estava falando de um templo que era o seu próprio corpo, esse corpo ressurreto, esse corpo vivo. Imagine quando aqueles homens entenderam o Evangelho e as implicações da expressão está consumado. Quando eles entenderam que nada disso era necessário, Jesus disse: ei, para o templo, para isso que vocês estão fazendo, para. Não precisa mais ir aos sábados do templo oferecer sacrifício, logo não precisa mais de um sacerdote para você vir até Deus, porque Jesus já faz isso. Não precisa. Por quê? Porque telestai, eu já fiz tudo. Não precisa mais. Querido, que difícil entender isso. A gente procura em tantos lugares, de tantas formas, entender materialmente o que é ser está consumado. Isso é algo espiritual. Não precisa mais subir escada. Não precisa mais acender vela.
não precisa amarrar fita no seu pulso, não precisa mais. Não precisa. Jesus fez tudo. Ele foi, Ele é, e Ele será o nosso intercessor diante de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Você que está aqui nesta noite, não a primeira vez talvez, compreenda isso. Para se aproximar de Deus, basta chegar perto de Jesus. Quanto mais perto de Jesus, mais perto de Deus. Quanto mais perto do Filho, mais perto do Pai. Cristo vive. Cristo vive. Meu querido, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Senhor. Talvez a sua percepção da religiosidade seja uma percepção falsa, de que pertencer a Jesus é pertencer a uma denominação qualquer, de que pertencer a Jesus é estar reunindo em algum lugar. Isso por si só não basta. Isso é demonstração do corpo do Senhor, a família de Deus reunida, mas isso não demonstra que você é um filho de Deus. Você precisa tomar uma decisão plena, derradeira, definitiva. Apenas isso, de dizer, eu pertenço a Cristo. Jesus, eu pertenço ao Senhor. Eu reconheço, Jesus, que eu sou um pecador. Eu reconheço, Pai, a minha condição. Ah, Deus, perdoa, Senhor. Eu estou morto, mas eu quero ter vida plena, abundante, para sempre. Talvez essa seja a noite oportuna para que você faça essa oração. Talvez seja o momento oportuno para que você faça essa decisão. Uma decisão de estar ao lado de Deus. Uma decisão de ser seguidor de Jesus Cristo. Uma decisão de pertencer à família de Deus. Mas perceba que o texto continua. Naquela pergunta, o que Jesus fez? O que Deus fez através da cruz? Verso 18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, queridos, como a Bíblia é clara, não permitam que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. E na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir do qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Querido, sabe o que Paulo está dizendo? Olha, pegue esse pessoal aí que tem visão de anjo. Pegue esse pessoal aí que fala que tem revelação, que tem palavra de mistério. Fala para eles que Jesus revelou tudo já. Querido, deixa eu falar uma coisa para a igreja, muito séria. A religião, ela sempre foi massa de manobra. Assim como a droga. Nossa, Tiago, de verdade. Estude a história. Estude. Relembre como os servos dos senhores feudais deveriam se comportar. O que poderia acontecer? Se alguém quisesse, por exemplo, entender um pouco mais das Escrituras. Isso é assim ainda nos nossos dias. Existem pessoas que se colocam como o próprio secretário de Deus. Essas pessoas, elas demonstram um pseudo-poder sobrenatural. Algo colocado às mãos dessa pessoa pelo próprio Deus. Oh, meu querido, não caia nessa.
E nos dias atuais, isso é tão comum. Essas ferramentas maravilhosas que temos, que são a nossa tecnologia, nos revelam todo momento esse tipo de coisa acontecendo. E elas acontecem. Elas acontecem. Porque o inimigo de nossas almas, embora haja um desprezo a esse respeito, tem poder. Isso acontece por questões diversas, como questões emocionais, pressões psicológicas. A Bíblia está dizendo: ei, pega esse pessoal todo aí, ó. Fala para eles ir embora, porque Jesus já falou tudo. Jesus é a própria revelação das Escrituras. Eu preciso te lembrar que tudo isso que eu estou dizendo, a própria Bíblia confirma. Abra comigo em Hebreus, no capítulo 1, o verso 1 e 2. Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. Veja o que a Bíblia fala a esse respeito. Havendo Deus antigamente falado, vou ler aqui na projeção, meus irmãos. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio de quem, igreja? Profetas. Quando foi falado pelos profetas? Antigamente. Verso 2. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio quem é o Filho? Jesus Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. E quando Jesus fala, ele diz: tetelestai. Eu já falei, está consumado, eu já cumpri a missão, está pronto, está feito. Igreja, não caia nessas esparelas. Leia a Bíblia, não desvie, não busque coisas sobrenaturais. O Evangelho é palpável e racional. Racional. O que há de espiritual, o próprio Deus vai revelar a você. Toda a revelação de Deus está em Cristo Jesus. Porque é em Cristo que habitam os tesouros da sabedoria, da ciência e do conhecimento. Então, o apóstolo Paulo está orientando esses irmãos de Colossos: olha, acabem com essas manipulações religiosas, acabem com isso, corram desses homens, não caiam nessa esparrela. Isso só serve para criar inimizade, isso só serve para criar vaidade, isso só serve para criar desvios espirituais e de fé, isso só serve para criar divisão no corpo, isso só serve para criar hierarquização espiritual, porque nessa balança desses homens, eles estão lá e nós estamos aqui, ó. E cá entre nós, meus irmãos, eu só estou lá embaixo, porque o nosso Deus está lá em cima. É a Ele que nós devemos nos curvar, é a Ele que nós devemos ouvir. Acabem com essas manipulações. Verso 20, Colossenses capítulo 2, estamos ainda no mesmo texto. Veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Percebam que ele está respondendo a pergunta: o que Deus quis através da cruz? Ele está respondendo, verso 20: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Meus irmãos, aquela igreja, aqueles irmãos estavam se desviando da fé, não por não crerem, mas por práticas erradas, supostamente religiosas, supostamente verdadeiras. Perceba, irmãos, isso é moral, não funciona.
Aliás, isso nunca funcionou. E o próprio Deus sabia que isso não iria funcionar. Esse nunca foi o propósito de Deus. A lei de Moisés, com todas as suas restrições, foi apenas uma maneira como Deus nos mostrou que nós estávamos mortos. A própria lei de Moisés, a escrita, era uma demonstração, era uma forma, é um meio de formalizar este erro. Não era possível obedecer. Não era. E aí um teólogo diz que, olha, a vida cristã é impossível. Ele afirma isso. Francamente, é impossível se você não estiver cheio do Espírito Santo. Aí vai ser impossível. Porque você não vai pertencer, você não vai ser, você não vai existir. Não vai. A lei, ela foi dada para conhecer o pecado. E o apóstolo Paulo fala isso. Eu não conheceria o pecado, lá em Romanos, no capítulo 3, ele afirma isso. Eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse. Eu não conheceria o pecado se a lei não me dissesse. E é por isso que eu não me agarro numa justiça que procede da lei. Agora eu tenho uma outra justiça, que procede de Cristo. Ele me revestiu da justiça de Cristo. Ele me deu vida. E eu não fico mais tentando administrar a minha conduta moral, a minha conduta ética. Eu não fico tentando administrar como regra, como mandamento, não. Eu vivo. Mas perceba, verso 23. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensão religiosa, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Tudo aquilo que estava sendo feito por aqueles religiosos, não havia substância naquilo, não havia verdade naquilo. Meus queridos, o único poder que refreia o impulso da carne é o poder do Espírito Santo. Não há outro. O único meio de nos vermos livres das tentações da carne é por meio da presença do Espírito Santo nas nossas vidas, de modo pleno. O mesmo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 16, ele vai dizer, olha, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, a cobiça, os maus desejos da sua natureza morta. Ou seja, vocês estão vivos hoje. Essas práticas é para quem estava morto. É para quem não tinha um discernimento da verdade. O apóstolo Paulo continua respondendo, então o que fazemos? Capítulo 3 de Colossenses. Verso 1. Eu quero que você leia comigo esse texto. Vamos juntos? Juntos. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, vamos juntos, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza,
paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está renovado em conhecimento. Amém? Paulo está dizendo, e aí? E aí? E aí que esse texto você tem que colocar, eu gosto muito desses simbolismos de aliança, de pacto, né? As pedras no Jordão, e o sinal nos umbrais das portas. O povo de Deus seria reconhecido por aquilo. Querido, pega textos como esse, como palavras de ordem na sua vida. Coloca lá no espelho, lá no seu banheiro, logo pela manhã. Leia ele. No seu quarto, no seu guarda-roupa. Querido, quando nós falamos, é tempo de alegria. Nós nunca imaginamos de que as ferramentas que nós necessitamos para isso, nós já as possuímos. Como os filhos de Deus, como remidos, como salvos por Cristo Jesus. Afinal de contas, tetelestai. Não é comportamento. É uma experiência de transformação de dentro para fora, operada pelo Espírito Santo. É ser feita a vontade do Pai. É uma outra árvore, é dar outro tipo de fruto, é o fruto que o Espírito produz em nós. O Espírito que produz em nós. Querida igreja, está consumado. Em Cristo, nós somos trazidos para a vida. E eu queria te convidar a ficar de pé neste momento, denotando aqui que nós já estamos encerrando. Fique de pé, em nome de Jesus. Queria que os irmãos projetassem o texto que se encontra em Romanos, no capítulo 8, no primeiro verso. Romanos, no capítulo 2, capítulo 8, o primeiro verso. Leia comigo bem forte, igreja, no nome de Jesus, com tudo que você tem. Leamos. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mais uma vez. Portanto, agora. Amém. Glória a Deus. Nenhum poder do inferno tem direito, nem se der brecha. O diabo não atravessa. O diabo não nos alcança. Ele não consegue anular o tetelestai de Jesus. O inferno está despojado. Ele só pode ser utilizado contra você. O que ele utiliza contra você é mentira, não é legalidade, não o que é verdadeiro. E quando o inferno sussurrar alguma coisa para você, diga: tetelestai, Jesus fez tudo. Que maravilhoso pensar de que quando houverem acusações a seu respeito, se o inimigo de nossas almas viesse lançar sobre nosso rosto alguma de nossas faltas, o Jesus abre as portas, Ele abre a janela,
Ele vai apontar para a cruz e vai dizer: Tetelestai. A obra é completa. E daí, igreja, o que nós fazemos? Nós já entendemos que nada precisa ser feito, que a religiosidade, ela não vai suplantar a suficiência de Cristo. Não vai. Que essas práticas não vão suplantar. E nós somos gente, nós somos filhos de Deus, nós não somos mais religiosos. Nós não somos mais religiosos, nós somos filhos de Deus, nós somos servos. Nós somos gente onde o amor de Cristo está abundando. Nós somos gente que expressam com os seus olhos o amor de Jesus. Gente generosa, gente bondosa, gente uns com os outros. Gente que compõe um só corpo em Jesus, uma só família. Não há distinções entre nós, porque Cristo é tudo em todos. Os irmãos do passado disseram que a finalidade suprema da vida humana é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. A finalidade da vida é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Glorificar a Deus e alegrar-se nele são duas coisas. Não, é a mesma coisa. Porque você glorifica a Deus se alegrando nele. Você glorifica a Deus se alegrando nele. Querida igreja, como você glorifica um belo riacho? Como que você valoriza uma bela cachoeira? Como que você valoriza uma bela piscina? Aplaudindo? Batendo palmas? Cantando? Sorrindo? Não. Você glorifica esses lugares, uma piscina, uma cachoeira, mergulhando nela. Mergulhando, se deliciando nela. Ah, igreja, mergulhe. Mergulhe, querido, se banhe, se entregue. E como a gente faz isso? Como a gente se entrega para Deus? Deixando fazer com que o Espírito Santo abunde nas nossas vidas de modo maravilhoso, derradeiro e sobrenatural. Para que Ele imprima nos nossos corações os desejos, pensamentos, palavras que honrem, que agradem ao Senhor e que nutram caminhos de prosperidade e felicidade na nossa vida. Igreja, você consegue alcançar as minhas palavras? Amém? Amém. Amém. Nós não precisamos ter medo mais da morte. Não precisamos mais ter medo do inferno. Nós precisamos ter medo de sentimento de culpa. Deus ama você. Ele já mostrou isso. E é por isso que eu falo mais uma vez. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ah, igreja, vamos viver como filhos de Deus, redimidos, comprados, resgatados no nome de Jesus. Amém.